Oi, aqui é o Hugo Rocha e hoje eu estou aqui em nome do ProLeilões para falar de um assunto com você que pode ser que não seja o mais agradável, mas que é absolutamente necessário que você saiba, que são os riscos de se investir em leilão. Então, o ProLeilões está aqui para ser o caminho entre você e arrematações bem-sucedidas em leilões. E, portanto, você precisa saber exatamente tudo que está envolvido para que você se prepare corretamente e faça suas arrematações com toda a segurança. Então, vamos lá. Leilão de imóveis, na minha opinião, é a melhor forma que existe de se investir em imóveis, porque é o lugar onde você mais tem oportunidade de comprar um imóvel AVM, abaixo do valor de mercado. E ao comprar um imóvel AVM, você simplesmente não depende mais do mercado subir para ter lucro, ou seja, você está ganhando dinheiro na compra, pois você já pode ter a estimativa mais concreta possível de qual será o lucro do seu negócio, ao invés de ter que ficar lendo milhões de relatórios, fazendo cálculos malucos para tentar adivinhar o quanto o mercado vai subir. Mas comprar um imóvel nessa modalidade, assim como qualquer outra coisa que você for fazer na sua vida, envolve riscos. E você precisa conhecer esses riscos para saber como se preparar melhor para eles. Bem, sobre risco de investimento em leilões, eu particularmente considero que existem dois riscos. Primeiro, o risco financeiro. Isso é, ao final da transação, você acabar com menos dinheiro do que você investiu em primeiro lugar. Com o mínimo de instrução, você pode reduzir esse risco a quase zero, se certificando que o preço que você vai pagar pelo imóvel, mais as dívidas que virão junto com ele, se for o caso, como por exemplo dívidas de condomínio, dívidas de IPTU, e a comissão do leiloeiro sejam menor do que o valor de mercado desse imóvel. Por que eu digo isso? Pelo seguinte fato, de que se por quaisquer circunstâncias, e eu digo quaisquer, o leilão for anulado, você recebe todo o dinheiro que você deu pelo lance de volta e corrigido. Agora, o segundo risco. Risco de liquidez. Isso é, o seu dinheiro ficar parado em um negócio por mais tempo do que você deseje. Isso pode acontecer, por exemplo, caso você arremate um imóvel e o devedor entre na justiça tentando impedir que você concretize a sua arrematação e essa ação demore para ser resolvida, fazendo com que o seu dinheiro fique parado enquanto isso, pois você não vai ter acesso ao imóvel que comprou. Conversando sobre isso com Sérgio Bastos, um advogado especialista em leilões, com mais de 12 anos de atuação especificamente nisso, ele me disse que, por experiência própria, em cerca de 20% dos casos, os devedores entram com pedido de anulação do leilão, mas somente 5% são anulados. Sendo que se o leilão é anulado, você, como arrematante, recebe o seu dinheiro todo de volta e corrigido. Agora, mais interessante é saber que, segundo a experiência dele, as duas maiores causas de anulação são: primeiro, o imóvel ser arrematado por um preço vil. Preço vil significa um preço abusivamente baixo, como, por exemplo, você pagar R$1.000 por um imóvel que vale 5 milhões. A lei não determina exatamente o que constitui preço vil, portanto, vai da interpretação do juiz e do tipo do leilão em si. Nos leilões da Caixa, por exemplo, recomenda-se não arrematar por menos de 60% do valor de avaliação do imóvel, mas esse valor ele pode variar para mais ou para menos. A segunda razão é haver algum erro no processo de execução do leilão, como, por exemplo, o devedor não ser devidamente notificado do acontecimento do leilão. As leis que regem cada tipo de leilão, elas estipulam uma série de regras que devem ser seguidas ao se executar um leilão. E se elas não forem devidamente seguidas, isso abre um precedente para o devedor tentar anular o leilão. E todas as informações sobre o processo e sobre o leilão em si são públicas e podem e devem ser consultadas junto aos leiloeiros ou aos fóruns judiciais que estejam promovendo o leilão. Resumindo, leilão tem risco? Assim como qualquer outro investimento, tem. Bem, se for parar para pensar, até a poupança tem risco. Para os que não se lembram, ela foi congelada no início do governo Collor e até agora também no governo da Dilma. É possível eliminar esses riscos 100%? Não. É possível minimizá-los? Sim. Por exemplo, pagando pelo menos 60% do preço de avaliação na hora de arrematar um imóvel em leilão e revisando corretamente o processo que levou o imóvel a leilão, você minimiza consideravelmente os seus riscos. E ainda assim, se o leilão for anulado, você recebe o seu dinheiro todo de volta e corrigido. Interessante. É quase como jogar na Sena e, se não ganhar, ir lá na lotérica pedir o dinheiro da aposta de volta e corrigido. Nada mal, na minha opinião.
Agora, olha só essa matéria que saiu no site do G1 da Globo sobre o leilão de imóveis no estado de São Paulo. O analista de imóveis Agnaldo Cimensato viajou de Vinhedo a Rio Claro só para participar. Segundo ele, os valores de compra compensam o esforço. É um meio de se comprar imóveis com até 50% do valor de mercado. E nesse caso, desembaraçado de IPTU e outros débitos, disse. De jeito nenhum eu digo que leilões não têm contratempo, mas seja para comprar uma casa para si, pagando um bom preço, ou para fazer um investimento, nos leilões você pode fazer bons negócios. Agora, eu sei que você ainda tem muitas dúvidas sobre esse assunto, mas não se preocupe que essa série de vídeos ainda não acabou. A gente ainda tem mais 2 vídeos pela frente e eu vou te avisar sobre eles no seu e-mail. Mas, enquanto isso, deixe o seu comentário me dizendo o que você achou desse vídeo. Acredite, comentários de pessoas como você são como um combustível para eu poder continuar produzindo conteúdo cada vez mais relevante. Um abraço!